Bom dia, igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo, né? Mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo que nós possamos agradecer, né? Por Deus estar presente nas nossas vidas, por Deus estar dando paz, curas e muitas bênçãos, né? Então vamos agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele faz por nós a todo tempo, a toda hora. Vamos lá, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Ó Pai amado, por estar nos sustentando nas nossas casas, nossas famílias, Pai. Muito obrigada, Senhor amado. Obrigada, Senhor, por cura, Senhor, por saúdes restauradas. Muito obrigada, Pai amado. Ó Pai amado, mas agora, Pai, queremos que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada lar, cada família, Pai, a cada irmão, Pai, que precisa de Ti, Pai amado. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor Jesus amado. Leva esperança, Senhor. Coloca fé cada vez mais, bota fé, Senhor, no coraçãozinho desses irmãos, Pai. Ó Pai amado, que eles sejam... Não perca a esperança, Senhor Jesus amado, porque a fé, Senhor, que eles têm em Ti, Pai, pode curar qualquer coisa, Senhor. Ó Pai amado, esteja levando o refrigério, Senhor Jesus amado, refrigério para essas famílias, Senhor, que perdeu um amigo, Pai, perdeu um parente, Senhor Jesus amado, está entristecido, Senhor. Ó Pai, cura, Senhor, liberta, Senhor Jesus amado, liberta todos aqueles, Pai, que estão com a mente perturbada, Senhor, pensando em fazer qualquer coisa da sua vida, Pai. Ó Pai, guarda essas pessoas, Pai, cuida, Pai, protege, Pai amado. Ó Pai amado, visita nosso ministério pastoral, cuida do nosso pastor Wagner, Pai, toda a família pastoral, dando saúde e proteção. Ó Pai amado, cuida dos nossos ministérios, Senhor, todos os ministérios, o ministério dos homens, Pai amado, das mulheres de guerreiras, Pai amado, dos nossos jovens, Pai, cuida, Senhor, protege, Pai, não permita que o inimigo entre, Senhor, na família de todos eles, Pai amado, cuida de todos nós, Pai. Ó Pai amado, muito obrigada, porque Tu é bom, Pai amado, muito obrigada, Senhor, que a gente possa fazer cada dia mais a Sua obra, Pai, unidos, Pai, sempre unidos, Senhor Jesus amado. É o que Tu mandou, Pai, para que nós façamos aqui, Pai, fazer união, Senhor, com os irmãos, Pai, para que nós possamos ajudar uns aos outros, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos e irmãs, ficamos agora com a nossa lição, né? Que Deus esteja abençoando e protegendo os nossos professores, a nossa diretora. Deus cuida e protege, né? Então, ficam todos na paz do Senhor. Tenham um ótimo domingo. Bom dia, CIB da Posse. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD. Hoje nós vamos estudar a lição número 11 e tem como título Deixando os Maus Hábitos. Então hoje o nosso texto base se encontra em Neemias, capítulo 5, versículo de 1 ao 9. Eu vou ler o versículo 9, que ele diz assim: Por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Vamos descobrir o que Neemias quis dizer nesse texto. Vamos acompanhar com as nossas professoras, a irmã Fátima do Rosário e a irmã Sônia. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor com o nosso profeta Neemias e juntamente com os nossos professores, as nossas professoras. Um bom dia a todos e fiquem com Deus. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que na manhã desse dia estamos aqui para aprendermos juntos um pouquinho da palavra de Deus. Estamos estudando, né, esse relato na vida de Neemias. E agora o texto dessa semana, a lição dessa semana, tem como tema Deixando os Maus Hábitos. E se encontra esse texto em Neemias 5,
versículos de 1 a 9. E o que é hábito, né? É uma contínua repetição, né, de ato que se torna uma regra. E esses maus hábitos, né, podem trazer várias dificuldades a nós e muitas das vezes ao nosso semelhante. O que acontecia naquele contexto? Muitos dos exilados que retornavam estavam sofrendo nas mãos de alguns de seus compatriotas ricos. Estas pessoas emprestavam grandes somas de dinheiro. Então, quando os devedores deixavam de pagar alguma parcela do empréstimo, eles assumiam o controle, né, dos seus campos, de tudo que eles tinham, perdendo a sua fonte de renda, e os devedores eram forçados a vender os seus filhos à escravidão, uma prática comum naquela época. Neemias estava aborrecido com estes judeus que se aproveitavam do seu próximo, né, do seu próprio povo, a fim de se enriquecer. Essas práticas violavam a lei que estava estabelecida por Deus, né? Podemos ver esse relato lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Diz assim o texto, Êxodo 22, capítulo 22, versículo 25. E se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usúria, né? Podemos dizer em outras palavras, né, como juros abusivos, né? Juros abusivos e até assim a perda de seus bens. Seria hoje como que, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Como se fosse uma agiotagem, né? O povo, né, conhecendo a dificuldade dos seus próprios irmãos compatriotas, né, com seus vendo a dificuldade e se aproveitando daquele momento. Hoje a gente olha assim, não é tão diferente, né? Vivemos no século 21 e podemos observar coisas desse tipo, né? Nós não vamos entrar nas questões agora, mas temos visto isso, né? Quantas coisas abusivas que acontecem. Mas ali Neemias estava orientando ao povo, né, a se lembrar da lei de Deus, né, da necessidade de você amar o seu próximo, né, como a si mesmo, né, de se em algum momento houvesse essa necessidade de partilha do pão, de emprestar alguma coisa, não usar, né, de usura, não usar, né, de maneira assim, um hábito ruim, né, de querer se prevalecer ou ganhar em cima do outro. Qual a orientação de Deus para nós dentro da sua palavra? Está lá registrado em Êxodo, capítulo 22, versículos de número 21, que diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois fostes também estrangeiro na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. E se de alguma maneira o afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E o tópico 1 fala exatamente isso, sobre um clamor, um grande e desesperado clamor, né? Que o povo, em meio à aflição, quando se volta para Deus, né, entende que as suas questões precisam ser resolvidas, mas que precisam de Deus, Deus ele ouve. E voltando, né, aqui para nossa lição, um grande e desesperado clamor. Então, aí nós olhamos para a palavra de Deus, quando lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 9, diz assim, né? Que não andemos ansiosos com coisas alguma, mas que todas as nossas
petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica. E nesse capítulo, né, de Êxodo 22, versículo 23, que diz que se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. E as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos, né? Aquele que aflige ao necessitado, à viúva, né? Deus, ele é justo. Ele não é um Deus de injustiça. E ele espera que isso não se nomeie no meio do seu povo, daqueles que, principalmente, né, conhece a sua palavra, né, tem conhecimento da lei do Senhor, que vem agir de uma maneira diferente para com o seu próximo, com ações de graça. E o Deus, né, de toda paz guardará os vossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma lição da EBD. O título é Deixando os Maus Hábitos, né? Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Está em Neemias 5, né, 1:9 e Neemias 5:7. Aqui nós vemos, né, os nobres, os magistrados dentro da comunidade judaica, né, sendo acusados de maltratar aquele povo, né? Em Neemias 53 nós vemos o povo vendendo suas propriedades, né, sendo explorados pela ganância dos nobres, que cobravam altos impostos, né? Com isso, vemos maus hábitos. E esses maus hábitos destroem famílias, traz sofrimento físico e espiritual. O coração do homem, né? No coração do homem, nascem esses maus hábitos. E nós sabemos, né? Em Provérbios, fala também aqui na lição que o coração é o centro da orientação para a vida. Então, queridos, e diz também que nós devemos estar com o coração pautado na sabedoria de Deus. Nosso coração deve estar sempre ligado profundamente na palavra de Deus. Se fizermos esse exercício diário, né, dificilmente nosso coração vai se esfriar, como muitos, né, esfriam. Quando o coração não se submete a Deus, o que resta é a opressão, é a ganância e muitas coisas. Foi o que aconteceu lá em Neemias, né? Eles se deixaram levar pela ganância, pelos maus hábitos. No caso de Neemias, o apego ao dinheiro prejudicou aquela nação. Não é diferente de hoje, né, queridos? Claramente pode-se ver os nobres, né, até hoje também, né, se aproveitando da crise econômica do país, como está acontecendo hoje, né? Estão se aproveitando dessa epidemia para poder arrecadar e fraudar muitas coisas. Nós vemos isso, né, todos os dias. Então, Neemias, como um servo do Senhor, né, ele teve coragem para quebrar esse ciclo vicioso, porque isso é um ciclo vicioso, né, queridos? Mas ele teve coragem de fazer isso naquele tempo, né? Então, Neemias pensou que é muito doloroso, foi muito doloroso naquela época, né, enfrentar os próprios parentes, né? Isso acontece muito, né? Então ele enfrentou de modo incisivo, né, aqueles maus hábitos dos liderados, né, dos governantes daquela época e até pessoas da sua própria família. Essa atitude de Neemias
foi uma grande demonstração de como o líder de um povo de Deus deve agir. Ele agiu com a orientação de Deus e fez calar a todos. Neemias repreendeu aqueles exploradores, queridos, lembrando a eles que estavam explorando seus próprios irmãos, né? Falou da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela não permitia tirar, né, os bens uns dos outros. Ele fez lembrar o povo, né, porque a ganância subia tanto que a lei ali eles já tinham esquecido, né? Concluindo, queridos, Neemias confrontou as injustiças, mas para isso ele teve que buscar a Deus, e buscar a Deus é isso, é ter um coração voltado para a palavra do Senhor, né? E ter coragem de enfrentar. Sei que não é fácil, né? Nós vemos isso no nosso país, é difícil, é complicado, mas Neemias conseguiu. Neemias precisou de muita sabedoria. Nós precisamos buscar, queridos, a sabedoria. Precisamos ficar ligados, pois o inimigo, ele faz nascer muitas dificuldades no nosso trabalho. Ele pode infiltrar no nosso coração. Nós não podemos permitir isso, queridos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos pedir um coração ligado ao Senhor, um coração manso, um coração que traz, né, alegria ao nosso Deus. Devemos confrontar diariamente os nossos maus hábitos e devemos também refletir qual será os nossos maus hábitos, pois todos nós temos os maus hábitos e devemos refletir sobre isso e tentar lutar contra esses maus hábitos, porque naquela época e como hoje os maus hábitos continuam e prejudicando o povo. Nós, como servos de Deus, como Neemias, devemos buscar isso, queridos. Então, nós devemos estar firmes, concluindo, queridos, firmes, confrontando, né? Pois isso depende do nosso crescimento espiritual, queridos. Então, como exemplo, Neemias deixou, né, para nós esses maus hábitos que vemos até pessoas, né, cristãs fazendo maus hábitos. Então, queridos, vamos ter Neemias como exemplo, essa lição, né, que Neemias teve coragem, buscou um coração quebrantado por Deus. Nós temos que buscar esse coração em Deus, porque Deus quebranta os corações, mas só se você quiser. Ele não arromba corações, né? Ele bate. Você aceita entrar se quiser. Amém? Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Um dia abençoado, queridos. A paz do nosso Deus.